A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Queridos irmãos e irmãs, vou convidá-los antecipadamente para o grande congresso espírita no Hotel Traz, aqui em Juiz de Fora, que acontecerá no mês de agosto, com Jorge Alahati, Roberta Zagueto, Gutenberg e outros mais. Então, preparem-se para estar conosco de agosto, nesse grande congresso espírita, onde trataremos de vários assuntos, inclusive com o musical no início, né? Depois teremos um intervalo e voltaremos com mais palestras. Estão todos convidados. Recebo carinhosamente meu querido amigo, Dr. Kleber. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Queridos irmãos, o nosso desejo é que a paz de Jesus esteja em nossos corações, em nossos lares, hoje e sempre. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre o aborto. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo, utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Mestre Divino, intermediário junto ao Pai, Espírito guia de toda a humanidade, caminho pelo qual devemos trilhar, seguir seus passos, Senhor. Mesmo não sendo tão fácil, mas é um caminho que tu nos legastes há 2000 anos. Ensinou-nos também, quando estivéssemos sobrecarregados, para procurar-te, porque os seus braços sempre estendidos para nós. É que sua paz, Senhor, possa ser levada a todos os lugares onde há sofrimentos e dores, tais, nos cárceres, nas vias públicas onde tem pessoas que dormem debaixo das marquises. Que assim seja, graças a Deus. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o aborto. Várias situações ou argumentações que utilizam para justificar um ato criminoso, né? Utilizam, por exemplo, o problema financeiro. As pessoas não têm como arcar com o futuro filho. Um erro absurdo. Aqueles que propõem o aborto em caso de previsão de uma doença, por problema físico. Ora, fosse assim, você tem que matar os adultos também, que têm um problema físico. Nada disso justifica. Vários são os motivos que escondem por trás de tais propostas. Não são de forma alguma humanitários. Dizem que são atos de piedade para evitar a miséria e o sofrimento. Ora, quando na verdade se trata de egoísmo. Somos todos responsáveis pela condição social injusta em que vivem milhões de irmãos nossos. Cabe-nos resolver essa situação e não impedi-los que se multipliquem, como se fossem ratos
e não seres humanos que têm o poder e o direito de decidirem por si mesmos. E quanto às crianças excepcionais, realmente seria mais fácil matá-las antes de nascer, para não termos de nos ocupar delas. Nos sacrificamos em prol do seu desenvolvimento e de seus cuidados. As intenções são criminosas, por mais que disfarcem de humanitárias. Sempre são filhas do egoísmo, do interesse pessoal mesquinho e inferior. Ou seja, nada disso justifica os assassinatos. Em 2 casos específicos, o aborto é permitido por lei no Brasil, quando a mãe corre o risco de vida e quando da eventualidade de um estupro. Em O Livro dos Espíritos discute-se a primeira circunstância, disse que de fato é melhor preservar a vida já formada da mãe, sacrificando a criança em formação. Isso não é nada, contraditório para o espírito reencarnante, porque ele entende, está ali sendo assessorado, sabendo que sua mãe perderia a vida física. Então ele entende. Ele, se tiver que voltar, vem como sobrinho, né? Pode ser adotada, enfim, vai ficar no meio da família. Mas ele compreende, diferente daqueles abortos feitos por vontade própria da mãe, ou do pai, dos familiares, dos pais da jovem. Isso cria uma revolta no espírito que vocês não têm ideia, né? Futuro obsessor. Mesmo em tal ocasião é preciso refletir com cuidado e consultar muitas opiniões médicas, pois há alguns casos em que o prognóstico é a morte da mãe. A mãe teima em ter o filho. O prognóstico falha e a mãe e o filho sobrevivem. No estupro, parece-nos que poucas pessoas teriam estrutura psicológica para aceitar e criar um filho fruto de uma violência dessa natureza. O preceito moral não pode estar acima das forças humanas. Entretanto, se uma mulher se sentir suficientemente forte e abnegada para assumir um filho, nessa circunstância dê certo, não lhe faltará auxílio do alto. Fora essas 2 exceções, portanto, jamais devemos pensar em aborto e muito menos pregar a sua legalização. Mesmo nesse caso de estupro, nós temos que entender uma coisa, né? Os filhos não são nossos, o homem não forma espírito algum, ele forma apenas corpos, auxilia no progresso da humanidade. Mesmo tendo sido por estupro, a espiritualidade autorizou um espírito a reencarnar. Temos que tomar bastante cuidado com relação a isso. Agora, também temos que entender a mulher fragilizada, revoltada, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Para evitar os abortos na clandestinidade em que muitas mulheres perdem a vida, devemos, ao invés de trabalhar pela conscientização de todos, para que o aborto não seja mais praticado em nenhuma circunstância. Mesmo os que defendem a sua prática reconhecem os inevitáveis traumas psíquicos e a agressão física ao corpo feminino que o aborto representa. Um jovem ou uma jovem que alimentem, neste caso, o ideal de família, dificilmente se deixarão levar por essa ideia criminosa. Não se choque, porém, os que praticam esse ato. Não podemos negar sua responsabilidade diante das leis divinas, mas sempre é tempo de repararmos nossas faltas, orar por aqueles a quem ofendemos e tomarmos novas decisões de reajuste e progresso. Há casos que, embora subsista o erro da ação, apresentam atenuantes pelas circunstâncias em que ocorrem. Aliás, ninguém tem o direito de julgar, ninguém tem nem o nosso desejo de lançar condenação e anátema sobre quem quer que seja, porque neste mundo estamos todos longe da perfeição. Apenas já é tempo de começarmos a compreender os nossos deveres e trilhar a via de nossa evolução. Então temos que refletir com relação a tudo isso. Como já ficou estabelecido que a educação não é um conjunto de coisas exteriores a serem transmitidas pelo educador para o educando, mas influência do espírito para o espírito. Importa enfatizar as atitudes a serem cultivadas por pais e professores se quiserem ter de fato uma ação educativa. O amor às crianças e aos jovens, o empenho na autoeducação e a intenção séria de formar uma família
precisam ser acrescidos de outras virtudes no relacionamento educador e educando. Não se deve pensar que, por assumirem uma responsabilidade mais específica no campo intelectual, os professores estejam dispensados de cultivar as virtudes morais necessárias. O educador ele tem que ter, acima de tudo, tato, responsabilidade, tratar com cortesia, com educação, os educandos. Não é? Primeiro, porque o conhecimento neutro não existe. Numa simples aula de ciência ou de história, pode-se passar uma visão de mundo que tem claras consequências morais para os alunos. Se o professor tiver uma ideologia amoral, com grande probabilidade vai influenciá-los negativamente. Segundo, porque mesmo nas relações estritamente profissionais, as quais se quer às vezes reduzir a tarefa do educador, que significa a separação da vida pessoal da ação profissional. Sempre transparece o exemplo humano. O homem não pode ter vida dupla, porque a sua verdadeira face sempre vem à tona e exerce influência em qualquer meio que frequente e ainda mais sobre mentes em formação. Temos que pensar muito, porque o que acontece hoje em muitas das faculdades, né, de um modo geral, são professores inconsequentes e que pregam ideologias deturpadas, sem um fundo de moral, influenciando os acadêmicos. Isso é muito comum nos dias atuais. Os pais, por sua vez, que são os maiores responsáveis pelo desenvolvimento moral dos filhos, não devem considerar dispensável o seu engajamento também no progresso intelectual de seus tutelados. Assim, as características aqui comentadas podem se aplicar a pais, professores e a qualquer um que pretenda exercer uma função educativa. Então, serve também para os pais, né? Pensemos nisso. Agora, nosso querido Dr. Kleber falará sobre o livro Nosso Lar. O estudo do livro Nosso Lar, nós trazemos hoje um assunto muito interessante para nós conversarmos com vocês. Olha que frase maravilhosa, que ensino profundo. Se enquanto na Terra nós estamos ligados a convenções e às garantias monetárias para as nossas existências, lá no mundo espiritual, onde estava André Luiz no Nosso Lar, o trabalho e as aquisições definitivas para o espírito imortal é que prevalece. A dor, ele vai explicar para André Luiz agora o valor da dor. A dor para nós significa possibilidade de enriquecimento da alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? Quer dizer, se a dor, né, nos abre caminhos, né, para o enriquecimento da alma, e se a luta constitui um caminho para a realização divina em nossas existências, isso é uma grande diferença em relação ao que trazemos na nossa vida de encarnados, em que lutamos muitas vezes pelos benefícios materiais, né, atender às convenções do mundo, mas do mundo espiritual, já sob o amparo dos trabalhadores do Cristo, né, a dor e o trabalho vão constituir divinas realizações em nossa existência. As almas fracas, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. Os fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Então, as almas fortalecidas, elas vão receber o serviço, mas em que condição? Como se aquele serviço fosse um patrimônio sagrado para as nossas existências. E nesse patrimônio, trabalhando nele, nós estaremos nos movimentando nas estradas do progresso em direção ao caminho da perfeição num futuro distante. Ninguém lhe condena a saudade justa. Agora ele vai suavizar um pouco o discurso dele para André Luiz. Né? Ninguém lhe condena, meu amigo, a saudade justa, nem pretende estancar a sua fonte de sentimentos sublimes. Porém, acresce notar que o pranto da desesperação não edifica o bem. Quer dizer, apenas desesperar perante os sofrimentos da vida não vai nos levar na direção do bem. Deve ser muito claro para ele, né?
e se ama em verdade. Olha bem, se você ama em verdade a sua família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Nós sabemos que oportunamente, mas ao fim desta obra, vai surgir a verdadeira oportunidade de exercitar a fraternidade legítima cristã diante dos seus familiares em sofrimento. Então, como se fosse quase que uma premonição de um trabalho futuro de André Luiz, Clarencio fala: se você ama em verdade a sua família terrena, tenha bom ânimo para que possa ser útil a ela oportunamente. Fez-se longa pausa, a palavra de Clarencio levantara-se para pensamentos mais sadios, para meditações mais nobres. Enquanto isso, André Luiz estava meditando na sabedoria da valiosa advertência do benfeitor dele, que era Clarencio. Qual um pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, e tornou a perguntar com um belo sorriso. Depois de toda aquela lição que o ministro Clarencio trouxe ao seu protegido, explicando a total desnecessidade de queixas e mais queixas, e somente falar que estava sofrendo muito, considerando que o sofrimento dele era o maior sofrimento do mundo. Quer dizer, lamúrias, lamentações e queixas não vão construir nada. No fundo, o que Clarencio quis dizer para ele era isso. Ou seja, Clarencio estava ensinando a André Luiz a assumir uma nova postura mental, né, digamos assim, de agradecimento a Deus perante todo atendimento que ele tinha. Que ele não se preocupasse tanto com a família, porque a família dele estava sob o amparo da divindade, assim como ele próprio naquela colônia estava sob o amparo divino também. Estava recebendo todo o carinho, toda a atenção de todos aqueles que o cercavam, trabalhando pela sua recuperação. Então, como se Clarencio para ele: meu amigo, fica tranquilo, você vai ter oportunidade de um trabalho aqui nesta colônia, de engrandecimento espiritual, vai levar você ao progresso espiritual. Não se queixe da dor, porque a dor, ela é um elemento de progresso do espírito. A dor, como ele disse, é a possibilidade de enriquecer a alma. Então, tudo isso foi ensinado para ele, esse curto espaço de tempo, nesse diálogo em que ele se apresentou choroso e queixoso. E o grande amigo Clarencio se apresentou a ele com aquela fraternidade, de envolvimento paternal dos seus sentimentos para educá-lo para a vida espiritual. Enquanto André Luiz meditava sobre a sabedoria da valiosa advertência de Clarencio, qual, como se fosse um pai, né, esquece a leviandade dos filhos, para recomeçar serenamente a lição, Clarencio volta a interrogar, agora já com um belo sorriso: então, como passa? Você está melhor? André Luiz, já renovado, já modificado por aquele precioso aviso do amigo espiritual que o amparava, respondeu: estou contente por me sentir desculpado à maneira da criança que deseja aprender. E respondi então, confortado: olha a pergunta, então, como passo? Melhor? André disse, sentiu-se ali, né, desculpado pelo Clarencio, né, como uma criança que deseja aprender. Aí ele respondeu: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Então, esta resposta já é uma resposta de grande sabedoria espiritual. Porque André Luiz, ao perceber que ele estava equivocado, ao apresentar um rosário de queixas, como se ele fosse o maior sofredor do mundo, mas ele agora estava orientado que não justifica queixas e mais queixas, lamúrias, lamentações, nada constrói. Ele estava aprendendo em nosso lar, nesse primeiro contato, que é um verdadeiro ensinamento profundo que Clarencio passou para ele, ele estava aprendendo que o caminho do progresso espiritual
se faz muitas vezes pela dor. E a dor é uma mestra orientadora da transformação do espírito para o bem. E também a questão do trabalho, e futuramente se apresentaria uma ótima oportunidade para ele trabalhar, enriquecer de experiência o seu caminho espiritual na colônia e ser valorizado como um irmão trabalhador da colônia. Então, após todo esse ensinamento fraternal de Clarence, que se preocupava com ele como se fora um filho, ele respondeu de forma agora transformada, digamos, moralmente perante Clarence. Ele disse: eu vou, como se passa? Está melhor? Vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. E esse ensinamento de Clarence, ele calou fundo o coração de André Luiz, e dali para adiante ele não apresentaria mais queixas, não ficaria falando dos seus problemas e da dor, porque ele estaria dali para adiante em preparo para recuperar-se e tornar-se um trabalhador útil na colônia que o acolhera com tanto amor e com tanto carinho. Então fica aqui para nós, meus queridos irmãos, essa advertência que Clarence passou para André Luiz, mas que é uma advertência de profundo valor para as nossas vidas. É um precioso aviso, como é o nome do capítulo 6 de Nosso Lar, que é um livro que traz ensinamentos maravilhosos para todos nós. Não se queixe, não fale da sua dor. Trabalhe para que você busque a sua transformação íntima, a sua renovação espiritual, na direção do bem. A dor é mestra em nossas existências, e o trabalho vai abrir para você oportunidades de grande progresso espiritual. Você vai observar isso na sua existência. Agradeço a Deus a oportunidade de ter sido atendido aqui nesta casa, porque entendemos que no futuro você será um valioso colaborador nosso. Em outras palavras, era o que Clarence estava falando para o nosso André Luiz. Muito bem. Então, essas as palavras que estamos trazendo para os irmãos. Meditemos cada um de nós, trazendo esses ensinamentos para aplicá-los em nossas existências e no nosso relacionamento com os nossos entes queridos. Bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Cada qual tem seu dia. Se souberes de alguém que se afastou do bem, nada digas de mal, porque não sabes se a pessoa que se complica ou se atordoa tem algo que lhe agride a limpeza mental. Se escutares na estrada que essa ou aquela criatura vive errada, abençoa, trabalha e silencia. Com referência à tentação e à queda, ou à calúnia feroz que a tanta gente enreda, cada qual tem seu dia. Muitos de nós ainda temos certo prazer em notar e depois divulgar que alguém caiu, que alguém se perdeu ou cometeu um equívoco absurdo. Curioso que nunca é para nosso aprendizado. Nunca é com a intenção de nos precavermos do mesmo mal, mas sim por uma espécie de vício doentio. Há muito por trás disso, por trás desses pequenos prazeres que muitas vezes não reconhecemos facilmente. Acreditamos-nos melhores porque o outro está derrubado, porque o outro está caído e se perdeu pelo caminho. Como é tolo e absurdo esse sentimento! Essa é a raiz da maledicência que consome a humanidade, disfarçada de tantas outras coisas. Algo que antes estava nos cochichos, nas fofocas que iam de boca ao ouvido. Depois foi para os telefones. Agora, de maneira rápida, divulga-se nas redes sociais. Falar mal por falar mal. Que ganhamos com isso? Nem nos damos conta de que se trata de um vício moral. Nem pensamos que, como estamos a caminho, poderemos também, em algum momento, tropeçar e cair. Por isso, a orientação segura nos versos do poema: se escutas na estrada que aquela pessoa vive errada, abençoa, trabalha e silencia. Nada digamos de mal,
pois não sabemos o contexto da vida do outro. Não ouvimos o seu lado, não estamos vivendo a sua vida. Desconhecemos as suas lutas. Muito fácil julgar à distância. Muito fácil escandalizar-se na plateia sem estar com as roupas do personagem no mesmo palco. Bom seria pensarmos como gostaríamos de ser alvo da compaixão alheia se fôssemos nós os caídos. Por isso, o convite do bem é o abençoa, trabalha e silencia. Não amplifiquemos o mal, divulgando-o sem critérios. Abençoemos o irmão que cai, enviando-lhe vibrações de suporte para que possa se reerguer. É isso que devemos desejar uns aos outros. Em seguida, trabalhemos, vigilantes, para que nós não venhamos a cair. Que o exemplo dele nos possa servir como lição para agir corretamente. Sejamos discretos silenciando. Divulguemos o bem com alegria. Mas no que diz respeito ao mal que descobrimos no outro, mantenhamos-nos em silêncio. Se tivermos algo a dizer, que seja diretamente a ele. Cada qual tem seu dia. Não temos ideia do que é estar na pele do outro, ou mesmo calçar seus sapatos, como diz a expressão popular. Compreendamos. Se queremos que o mal desapareça da face da terra, trabalhemos em nós a maledicência, pois ela tem corroído a humanidade por dentro sem que percebamos. Se vires chaga ou lama, cala-te, faze o bem, asserena-te e ama. Planta alegria e paz, de tolerância e amparo no caminho, ou do braço leal de algum vizinho. Eu preciso e também precisarás. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, ao findar o nosso programa, e agradecemos sempre, Senhor, pela oportunidade de trabalho no bem, pelo nosso incentivo através de mentes equilibradas, que são benfeitores espirituais, promovendo-nos a paz interior, a busca do conhecimento e, acima de tudo, o repasse para os nossos queridos irmãos ouvintes. Possamos permanecer por muito tempo aqui, Senhor, falando do Seu Evangelho, que é um bálsamo para as nossas almas, necessitadas de Te ouvir sempre, Jesus. Renove-nos a fé e a esperança cada dia. Graças a Deus. Meu querido Dr. Kleber, suas despedidas? Nós rogamos novamente que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações e em nossos lares. Um abraço a todos. Boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter.
ame, perdoe e viva melhor. A natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor. A natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.